Bom, vamos falar de um assunto. Tá chegando o período do final do ano, tá chegando aí a Black Friday, comércio começa a se movimentar, vários setores, tem aí o período de contratação de temporário. Vamos conversar com o especialista em gestão de carreira e recolocação profissional, Cláudio Riccioppo. Como vai, Cláudio? Prazer em falar com você aqui na Jovem Pan News Campinas. Um bom dia. Um ótimo dia para todos. É um prazer estar com a Jovem Pan. Do nosso. Ô Cláudio, antes da gente falar um pouquinho desse período que se abre agora com a chegada da Black Friday, dia 28, né, de novembro, né? É uma sexta-feira, acho que é 28 de novembro. Já tivemos aí o Dia das Crianças, aí vem a Black Friday, vem Natal, e tem muita gente que está tentando se recolocar no mercado. É uma oportunidade para fazer um emprego temporário que pode se transformar numa coisa mais séria e fixa, não é mesmo? Claro, poxa. Primeiro porque é uma oportunidade de oxigenar financeiramente, né? Muita gente às vezes está desempregado, está passando por um momento difícil, e essa vaga temporária vem oxigenar ali pelo menos uma grana temporária até ele conquistar um novo emprego efetivo. Mas do temporário ele pode ser efetivado, não é mesmo? Olha, o objetivo é esse. 1 a cada 4, 5 temporários são efetivados. Dados estatísticos comprovam isso. Então, é uma ótima oportunidade de você conquistar um fôlego financeiro e prestando um bom serviço, apresentando grandes resultados, estando acima da média dos demais profissionais. Se a empresa não tiver uma vaga, pode ter certeza, ela vai criar uma vaga para você, porque você é acima da média, você contribuiu de forma diferente para te efetivar. Então, nesse período em que, por exemplo, o cara é chamado, a pessoa é chamada para esse emprego temporário, ela tem que mostrar mesmo que ela quer seguir, que ela gosta do que ela está fazendo, demonstrar um trabalho bem eficiente, porque alguém vai estar observando, não é mesmo, Cláudio? Poxa, certamente as empresas elas estão preocupadas em performance, em resultados. Então, se você apresentou resultados acima dos demais colaboradores, ela ou vai aproveitar você no lugar de alguém que apresenta menos resultados, ou ela vai criar uma oportunidade para implementar renda através dos seus serviços. O CDL, ele tem uma expectativa de criar 118 mil vagas nesse momento do ano. São 118 mil oportunidades de pessoas buscarem, através dos seus resultados, conquistarem um emprego efetivo para 2026. Ainda mais nós estamos vivendo um momento, né, em que algumas empresas encontram dificuldades na mão de obra, né? Principalmente bares, restaurantes, padarias. Tá difícil de achar padeiro, né, Cláudio? Hoje em dia não é qualquer um, não, né? É uma mão de obra difícil de achar. Então, essa oportunidade, as pessoas também precisam ficar atentas, né? Uma vez que de um lado o empresariado tem dificuldades em contratar, do outro você tem uma oportunidade de começar no emprego temporário e ficar fixo. Sim, e eu vejo muitos profissionais buscando recolocação. Na outra ponta, vejo muitas empresas com dificuldade de achar mão de obra. Eu, por exemplo, tento fazer essa intermediação, tento fazer essa interface para que as oportunidades não passem. Verdade. O Cláudio, o Cláudio Riccioppo, tá certo, né? Isso. Riccioppo. Quais são as dicas e orientações para você que você poderia passar para essas pessoas que estão nos ouvindo? A gente atinge aqui uma região de Campinas, ultrapassamos aqui as fronteiras, e está nos ouvindo, está à procura desse emprego temporário. Quais as dicas na hora que ele chega para uma entrevista? Olha, primeira coisa é conhecer a empresa. Se você vai para uma entrevista de emprego, você tem que saber quem é a empresa que você está participando dessa seleção. O que ela pretende de você? Tenta entender qual é o problema que ela tenta resolver com a sua contratação. Ninguém é contratado, nenhuma empresa fala assim, olha, eu tenho um dinheiro sobrando aqui, eu vou contratar uma pessoa. Não. As empresas contratam alguém para resolver alguma bomba, para resolver algum problema. Então, qual é o problema que essa empresa tem para resolver? O que eu já fiz dentro da minha trajetória profissional assemelhado àquela necessidade da empresa? E aí você primeiro customiza o teu currículo,
prepara o seu currículo em cima da demanda daquele selecionador, em vez de fazer um material preguiçoso, genérico, e jogar o currículo na mão do selecionador de forma aleatória com todas as suas informações, você vai customizar esse material e vai se preparar para aquela entrevista. Às vezes eu até oriento, assim, busca um familiar em casa, prepara algumas perguntas que você acredita que o selecionador faria para você naquela seleção e simula uma entrevista de emprego. Pede para o seu familiar avaliar a sua postura, a sua vestimenta, o seu comportamento, a sua colocação. Tenta entender quanto vale o seu currículo, qual é o valor do teu perfil médio no mercado, até para você chegar e fundamentar uma pretensão salarial. Muitas vagas são a combinar e as pessoas não sabem nem quanto vale o currículo delas no mercado. Agora, na elaboração do currículo, hoje continua valendo um currículo mais resumido, sem muitas informações? O básico já é o suficiente? Olha, depende do que a gente entende como básico. O básico, por exemplo, se você você trabalhou a vida inteira com logística, e aí você foi analista de logística, supervisor de logística, coordenador de logística, e agora você está buscando uma vaga na parte administrativa de logística. Será que o básico é a sua experiência na parte de distribuição, na parte de transporte? Ou será que o básico é o que você já fez na parte de controle de processos? Então, essa parte mais voltada para o que você está buscando, isso é o básico. A gente tem que tomar cuidado de não omitir informações relevantes e também não encher linguiça, não ficar falando coisas que não tem muito a ver com a necessidade da empresa contratante. E é um negócio pouco feito. Eu vejo a maioria das pessoas fazendo um trabalho preguiçoso. Elas criam um currículo bonitinho, falam, tá lindo, e saem empurrando aquele currículo em todo mundo. Não dá certo. O Cláudio, também tem, eu acho que uma questão que eu estou conversando com um especialista em gestão de carreira e recolocação profissional, e quando você fala do vestimento, da vestimenta, porque tem muita gente, olha, eu penso assim, e se você é homem, com a barba feita, com uma roupa adequada, né? A mulher também com uma roupa mais discreta. Tem muito cara que vai com cabelo descabelado, despenteado, a barba para fazer, qualquer tipo de roupa. Isso conta muito na hora da contratação, não conta? Olha, eu tenho uma frase que é o seguinte: você não tem uma segunda chance para causar uma boa primeira impressão. O ditado diz, a primeira impressão é a que fica. Às vezes você pode ter resultados obtidos maravilhosos na carreira, ter atividades desenvolvidas alinhado ao que a empresa precisa, mas se você apresenta desleixo, se você não apresenta cuidado com você, você vai ter cuidado comigo, você vai ter cuidado com a minha empresa, por qual motivo? Né? Então o mínimo é você, assim, se você fosse convidado para um casamento, você ia com a barba para fazer, você ia com a roupa amassada, então por que para um casamento você vai todo arrumadinho e para frente de um selecionador que vai te apresentar uma oportunidade de emprego, você vai de qualquer jeito? Quais são os setores que mais contratam nessa época? É o comércio? O comércio disparado, seguido da parte de logística, distribuição, entrega, né? Porque se vende, precisa entregar, né? Fora os bares, restaurantes, que eu acho que nessa época as pessoas dão uma relaxada um pouco maior e curtem um pouquinho mais, participam de eventos, vão para restaurantes. Eu acho que é um momento de muita confraternização, então gera também muita mão de obra. Só para a gente encerrar, ainda o Brasil tem muitos milhões de desempregados, né? Mas tem registrado os índices baixos nos últimos tempos. É uma longa trajetória a ser percorrida ainda, né, Cláudio? Olha, eu acho que nós evoluímos muito no que diz respeito ao volume de vagas, tá? O volume de vagas ele aumentou muito. Mas eu percebo uma grande limitação na parte da renda, do salário. Eu vejo muitas vagas com nomes bonitos, mas salários desproporcionais aos cargos que oferecem. O Brasil ele tem uma
uma cultura de desvalorização da sua mão de obra qualificada muito grande. E é uma luta diária, porque como eu trabalho com assessoria de carreira, dou apoio à recolocação de profissionais, de executivos, os profissionais eles me colocam as suas demandas, as suas vontades, que nem sempre estão alinhadas à realidade do mercado. Então a gente tem que ficar ali numa balança muito grande para conseguir grandes oportunidades. Muito bem. Cláudio, queria muito agradecer a sua participação aqui. Cláudio Riccioppo, especialista em gestão de carreira e recolocação profissional. Você tem algum Instagram que as pessoas possam te acompanhar para ter mais dicas sobre esse período que nós estamos vivendo? Com certeza, o meu @seu.sucesso.profissional, o site da empresa www.employability, que é empregabilidade em inglês.com.br, e www.seusucessoprofissional.com.br. Acho que esse é o mais fácil, seusucessoprofissional.com.br, é isso? Isso mesmo. Tá certo. Cláudio, obrigado, viu? Um prazer falar com você, até uma próxima oportunidade. Até a próxima, um prazerzaço. Tá certo aí, o Cláudio Riccioppo, especialista em gestão de carreira profissional, você que está em busca de uma nova oportunidade no mercado de trabalho, siga aí as orientações, quem sabe você consegue um emprego.